vamos explicar agora sobre as angiospermas. A mangueira é um exemplo de angiosperma, que é essa daí da foto, né? Os vegetais desse grupo apresentam vasos condutores, que é xilema e floema. A xilema leva a seiva bruta, que é a água e os sais minerais, e o floema leva a seiva elaborada, que vai ser aí a glicose, né, que é resultante da fotossíntese, grãos de pólen e semente. Com estrutura e constituição diferente das gimnospermas. As angiospermas apresentam flores, uma característica apenas desse grupo, e podem desenvolver frutos. Com base em estudos de fósseis, sabe-se que as angiospermas surgiram na Terra há 130 milhões de anos e depois de cerca de 55 milhões de anos, passaram a ser um grupo de vegetal mais abundante e dominante nos ambientes. Entre as razões para essa dominância estão a presença de flores e a possibilidade de desenvolver frutos. A flor, né? Vamos falar então dessa estrutura que é exclusiva aí do angiosperma. As flores contêm os órgãos reprodutivos das angiospermas. Nelas ocorre a produção dos gametas masculino e feminino da planta. Em algumas espécies, uma mesma flor produz ambos os gametas, sendo chamada de hermafrodita. Já em outras espécies, os gametas são produzidos em flores separadas. Nesse caso, o vegetal vai apresentar flores masculinas e flores femininas, né? Aí fala, nas briófitas e pteridófitas, os gametas masculinos chegam até o feminino com auxílio da água. Já nas gimnospermas, dependem principalmente do vento para que ocorra sua fecundação. Nas angiospermas, por sua vez, geralmente vai depender de animais para que ocorra um encontro entre os gametas. Esses animais são chamados de polinizadores e transportam os grãos de pólen de uma flor para outra. Então, a gente vê que a flor ela é extremamente importante na reprodução da angiosperma. Então, a gente precisa entender, então, as partes da flor aí, tá? Então, vamos lá. Essa parte aqui toda, essa bolinha aqui, essa parte aqui, essa de cima, é o gineceu, que nesse caso vai estar os gametas femininos, tá? Então, o gineceu é essa parte aqui, essa e essa. E o androceu são esses que estão do lado. Então, essa flor aqui, ela é hermafrodita, tá bom? Então, vamos lá. A letra A é o ovário, tá? A letra B vai ser o estilete. A letra C, o estigma. A letra D vai ser o óvulo. A letra G aqui vai ser o filete. A letra F vai ser a antera, que aqui já faz parte do androceu, que é do gameta masculino, né? Aí vai ter as pétalas, que é a junção dessas pétalas, né? O conjunto dessas pétalas a gente vai chamar de corola. Aqui vai ser a sépala, tá? Que é a K. Conjunto de sépala vai ser o cálice, né? Serve para a proteção da flor. Aqui vai ser a letra I, né? A letra I vai ser o receptáculo. A letra H vai ser o pedúnculo. Então, aqui são as estruturas da flor, certo? Aqui embaixo tem uma explicaçãozinha, vamos ler aí. A produção dos gametas femininos ocorre no gineceu, né? Que eu mostrei aqui, que é essa partezinha do meio, que é formado por um ou mais carpelos. Cada carpelo é formado por ovário, que a gente viu aqui, né? Ovário, estilete, por estigma. O ovário contém o óvulo, que está aqui dentro, onde ocorre a formação do gameta feminino, chamado de oosfera, que é a letra E. A gente viu a oosfera. O estilete une o ovário ao estigma, uma estrutura a qual ocorre a deposição dos grãos de pólen. Então, vai ser depositados os grãos de pólen aqui, né, no estigma. Os gametas masculinos são produzidos no androceu, que são esses de cá, que é formado por um conjunto de estames.
Cada estame é formado por uma antera, né, que é esse de cima, e um filete, que une a antera às demais partes da flor. A flor se une ao caule do vegetal por meio do pedúnculo, que é o HA, e apresenta uma extremidade dilatada chamada de receptáculo. Nessa extremidade insere-se o cálice, o corola, o gineceu e o androceu, né? Aí fala, ao redor do androceu e do gineceu vai estar as pétalas e as sépalas. O conjunto de pétalas a gente chama de corola, como eu falei, e o conjunto de sépalas a gente chama de cálice. O corola e o cálice atuam na proteção do gineceu e do androceu. As pétalas geralmente apresentam coloração diferenciada, que contribui para atrair os animais polinizadores. Algumas flores apresentam estruturas que produzem uma mistura de açúcar e água, que vai ser chamada de néctar, né? Essa mistura atrai animais, principalmente os polinizadores, pois vai servir de alimentos para eles. Aí nós vamos falar então das inflorescências. O que são inflorescências? A inflorescência são várias florzinhas unidas, reunidas, é o conjunto de várias florzinhas, a gente chama de inflorescências, tá? Em alguns casos, as flores são bem pequenas e arranjadas de modo que todas juntas formam apenas uma flor. É o caso, por exemplo, das margaridas, dos crisântemos, dos girassóis, das mangueiras e dentes de leão. Então, aqui tem um exemplo do girassol, que está mostrando que o girassol é o que? É uma inflorescência, ou seja, é um conjunto de várias florzinhas pequenas. Vamos falar do fruto agora, né? Os frutos são característicos das angiospermas também. Eles geralmente se desenvolvem após a união do gameta masculino, trazido no grão de pólen, com o gameta feminino, contido no óvulo da flor. Após a fecundação, o óvulo vai se desenvolver e originar a semente, que contém um embrião, enquanto o ovário vai originar o fruto. Então, está falando o quê? Que quando fecunda, né, o óvulo vai desenvolver a semente, né, que vai ficar o embrião, enquanto o ovário vai originar o fruto. Em alguns casos, além do ovário, outras partes da flor vão se desenvolver após a fecundação. Aí ele trouxe aqui o exemplo, né? Na maçã, o fruto verdadeiro é a porção central, é essa partezinha aqui, né? O fruto. A parte comestível é o receptáculo desenvolvido da flor. A gente viu as partes da flor no slide passado, né? Então, aí está falando o quê? Que a parte que a gente come da maçã não é o fruto. O fruto é essa parte do meio, onde fica a semente. A parte que a gente come é o receptáculo desenvolvido. No caju, o fruto verdadeiro vai ser a castanha. E a parte suculenta que a gente come é o pedúnculo desenvolvido da flor. Então, vai ter muitas dessas coisas aí, tá? Além de proteger a semente, o fruto contribui com a dispersão dela, ou seja, com a distribuição de diferentes áreas. Qual é a importância dessa dispersão? Ela vai permitir que o vegetal colonize em novos locais, geralmente distantes da planta-mãe, de modo que poderá absorver recursos como água e nutrientes. Muitos frutos vão apresentar especializações que facilitam essa dispersão. Então, a dispersão ela é importante para que essas sementes elas sejam, né, jogadas em lugares até mais distantes, né? O vento pode levar, ou os animais polinizadores, como a gente viu, né, como o exemplo da abelha, por exemplo, ela pode levar aí essa semente, e o vento também pode levar essa semente para lugares bem longe da planta-mãe e ter o desenvolvimento aí dessa angiosperma, de uma nova angiosperma. Partes do fruto. A maioria dos frutos vai apresentar essas camadas aqui. Então, vamos. A parte mais externa do fruto a gente chama de epicarpo, né? Em muitos frutos, essa camada a gente chama de casca. Então, a casca chama de epicarpo, tá? Aí,
essa parte próxima da semente encontrada, né, encontra-se a camada mais interna do fruto, a gente chama de endocarpo. Então, essa parte próxima à semente aí, né, que está recobrindo a semente, a gente chama de endocarpo. Entre o epicarpo e o endocarpo, encontra-se o mesocarpo. No abacate, ela corresponde à parte que a gente come, né? Então, e tem a semente. Então, nesse exemplo aí do abacate, o abacate tem o epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, que é a parte que a gente come, o endocarpo, que é a parte que recobre a semente, e a semente. De acordo com suas características, os frutos podem ser classificados como carnosos ou secos. Os frutos carnosos apresentam acúmulo de água e, quando maduros, são suculentinhos. Eles podem ser subdivididos em vários tipos, como baga e drupa. Aí ele deu o exemplo aqui, né? Então, existem os frutos secos, como são as vagens de soja abaixo, que não vai acumular água, ou seja, os frutos secos são aqueles que não acumulam água. Aí vai ser, por exemplo, o feijão, né, que tem aí que não acumula água. E os frutos carnosos são aqueles que são suculentos, que acumulam água. E existem dois tipos de frutos carnosos. Baga, né? Os frutos tipo baga, como a uva abaixo, apresentam endocarpo e mesocarpo suculento e o epicarpo fino, ou seja, a casquinha bem fininha. Nos frutos carnosos do tipo drupa, como pêssegos abaixo, o endocarpo é rígido e aderido à semente, formando um caroço. Então, a diferença entre baga e drupa, por exemplo, é que a drupa ela tem caroços maiores, né? E a baga vai ser aquele fruto que ele é suculento, mas tem aquelas sementinhas menores, né? Por exemplo, o abacate que a gente viu, ele vai ser do exemplo do drupa, né? Do fruto carnoso drupa, que tem caroços maiores. A acerola vai ser tipo drupa. O pêssego vai ser tipo drupa. Já a baga vai ser aqueles que têm a sementinha menor, né? Drupa também pode dar o exemplo de manga. Manga também é exemplo de um fruto carnoso, né? Tipo drupa, certo? Então, e esse tipo baga vai ser aquele que tem as sementinhas, né? Ou seja, que o endocarpo e o mesocarpo vai ser bem suculento e que vai ter aquela casquinha, né? Aquele epicarpo, que é o de fora, bem fininho, ok? Sementes. Aí nós vamos para as sementes. Muitas sementes estão presentes no cotidiano das famílias brasileiras, como o tradicional feijão com arroz. Além disso, o Brasil destaca-se mundialmente na produção de outras sementes utilizadas na alimentação e na indústria, como a soja e o milho. Para os vegetais, as sementes têm outras importâncias. Elas são formadas do óvulo após a união dos gametas masculino e feminino. Além de conter um embrião em desenvolvimento, a semente possui substâncias que o nutrem e estruturas que o protegem. Essas características apresentam as chances de sobrevivência do embrião no ambiente e facilitam sua dispersão. Aí trouxe aí os exemplos, né, de duas estruturas de duas angiospermas aí, de sementes de duas angiospermas. Tem as sementes formadas pelo embrião por tegumentos que protegem e por substâncias de reserva que o nutrem. Essas substâncias estão contidas em um tecido chamado de endosperma. Com o desenvolvimento inicial do embrião, formam-se pequenas folhas modificadas chamadas de cotilédonos, que atuam na absorção dos nutrientes presentes no endosperma. O arroz é uma semente que possui um cotilédone, e por isso é chamado de monocotiledônia, porque só tem um cotilédone. Ok? Aí tem aqui, ó, tegumento, o endosperma, o cotilédone e o embrião. Aqui o outro, né? Em algumas sementes, como o feijão, o endosperma é absorvido pelo embrião no início do desenvolvimento. Nela, os cotilédones armazenam nutrientes para o embrião utilizar em estágios posteriores de seu desenvolvimento. O feijão possui 2 cotilédones e por isso é considerado dicotiledônia.
ou seja, tem 2 cotilédones. Então, a gente vai chamar de dicotiledônio. E aí, nós vamos ver a reprodução das angiospermas, né? Como todo ser vivo, as angiospermas também vão se reproduzir. Então, aí agora a gente vai estudar, né? Nessa reprodução das angiospermas, vai ter a parte, né, sexuada e a parte não sexuada. Na reprodução assexuada, ou seja, não sexuada também, vai acontecer o seguinte. Na parte não sexuada, o indivíduo ele pode se formar de outras partes da planta, como caule e raízes. Os morangueiros, por exemplo, apresentam estolhos, está mostrando aqui, né, estolhos, um tipo de caule que cresce sobre a superfície do solo. Nessas estruturas ocorre o desenvolvimento de raízes, caule e folhas, originando um novo morangueiro. Então, esse estolho aqui, essa vai ser a reprodução assexuada, ou seja, que não teve troca de gametas, né? Então, esse estolho, no morangueiro, por exemplo, vai ter essa formação a partir do caule das raízes, o estolho. Aí, esse estolho ele vai começar a se desenvolver, vai formar outros caules, outras raízes e folhas. E aí, vai originar um novo morangueiro. E já a reprodução sexuada, né, das angiospermas vai envolver a união de gametas, a troca de gametas. Esse processo ocorre na flor e, de maneira geral, envolve a participação de polinizadores como as abelhas. A reprodução desse grupo de plantas pode ser dividida nas seguintes etapas: polinização, fecundação, formação de semente e do fruto, dispersão das sementes e a germinação. Então, vamos por partes. Primeiro, a polinização. Essa etapa envolve o transporte dos grãos de pólen dos estames até o estigma. Em geral, mesmo nas flores hermafroditas, ou seja, que tem os 2 gametas, os grãos de pólen são transportados de uma flor para outra. Na maioria das angiospermas, a polinização é realizada por animais, como as abelhas, os besouros, os pássaros, os morcegos. Quando os animais polinizadores visitam a flor, geralmente em busca de alimento, grãos de pólen vão ficar grudados no seu corpo. Ao visitar a flor de outra planta da mesma espécie, os grãos de pólen presos no corpo do animal polinizador vai atingir o estigma dessa flor. Parte 2, que vai ser a fecundação. Após atingir o estigma da flor, o grão de pólen origina o tubo polínico, que penetra no estilete da flor e chega até o ovário. Por meio deste tubo, células presentes no grão de pólen chegam até o óvulo, que contém a oosfera, gameta feminino. As células provenientes do grão de pólen dão origem a 2 gametas masculinos. Um deles irá se unir ao gameta feminino, formando o zigoto. O outro vai se unir às células presentes no óvulo, formando o tecido, que posteriormente vai originar o endosperma. Então, está mostrando aqui essa parte, né, o tubo polínico e os 2 gametas masculinos. Aqui, os 2 gametas masculinos, certo? Aí, a próxima etapa, formação do fruto e da semente. Após a fecundação, forma-se o zigoto no interior do óvulo, que dá origem ao embrião. Em geral, o endosperma também se desenvolve e aumenta de tamanho. O ovário se desenvolve e origina o fruto. Geralmente, o embrião interrompe seu desenvolvimento até que a semente e o fruto sejam dispersos e encontrem condições adequadas no ambiente para a germinação. 4. A dispersão do fruto e da semente. Após a sua formação, o fruto e a semente vão amadurecer no vegetal que os originou. Geralmente, os frutos que são dispersos por animais sofrem modificações e se tornam mais atrativos aos seus dispersores.
Em alguns vegetais, apenas a semente é dispersa. Nesses casos, o fruto ainda é preso no vegetal que o originou. Abre-se e libera a semente que atinge o solo. E a última etapa, que vai ser a etapa 5, que é a germinação da semente, né? Quando ocorre a dispersão da semente, o embrião geralmente está dormente, ou seja, com seu desenvolvimento interrompido por determinado tempo para que a semente germine, voltando a se desenvolver, a dormência do embrião deve acabar. Vários fatores influenciam a quebra dessa dormência, como a disponibilidade de água, gás, oxigênio, temperatura e luminosidade. Em condições adequadas, a dormência do embrião acaba e ele retorna ao seu crescimento. Aí a relação entre as angiospermas e os animais. Essa relação ela foi essencial para as angiospermas que se tornassem o grupo dominante de plantas na Terra. Isso porque a maioria, a maneira diferente da maioria desses animais, as plantas elas têm a capacidade de se locomover e se deslocar para procurar parceiros reprodutivos e explorar novos ambientes. Contudo, elas apresentam características que lhes permitem realizar essas ações de maneira indireta, com a ajuda de alguns animais. Ao longo da evolução das angiospermas, os indivíduos que apresentavam flores atrativas para certos animais eram visitados e produziam maior quantidade de sementes. Isso ocorre porque, ao visitar a flor, os animais podem transportar pólen, facilitando o encontro dos gametas. Geralmente, uma espécie de planta pode ser polinizada por diversos animais, assim como o mesmo animal pode polinizar diferentes espécies de vegetais. Há alguns casos em que o animal polinizador e a planta se tornam estritamente relacionados. Assim, ela é só polinizada por esse animal e ela só visita essa espécie de flor. As mariposas do gênero Tegeticula só depositam seus ovos nas flores do vegetal do gênero Yucca. Durante esse processo, a mariposa transfere o pólen de uma flor para outra. As larvas que saem dos ovos se alimentam das partes das flores da yucca. Desse modo, ambas as espécies são beneficiadas. Já as abelhas são responsáveis pela polinização de diversas espécies de vegetais. Ao visitar as flores, elas coletam pólen e néctar, que serão utilizados em sua alimentação. Ao mesmo tempo, ao visitar diferentes flores, as abelhas transferem os grãos de pólen entre elas, favorecendo a polinização. Além dos exemplos citados acima, outros animais, como as borboletas, as vespas, os besouros, as moscas, aves e morcegos, também são importantes polinizadores. Assim como araci miúdo de bico riscado. Outros animais também auxiliam na reprodução das angiospermas, dispersando as sementes. As espécies vegetais que dependem dos animais para dispersar suas sementes apresentam, em geral, frutos carnosos, com odor, coloração e sabor atrativo. Além disso, algumas plantas podem apresentar sementes como estruturas específicas que auxiliam na dispersão. Aí, o fruto do carrapicho apresenta estruturas que permitem a ela aderir à pelagem dos animais. Assim, quando o animal encosta o corpo nesses frutos, eles aderem ao corpo do animal, tornam-se então responsáveis pela dispersão das sementes. Alguns animais, assim como o araci miúdo de bico riscado, podem se alimentar dos frutos e regurgitar as sementes ou liberá-la nas fezes. Ao encontrar condições adequadas no ambiente, essas sementes podem germinar e dar origem a um novo fruto. E aí nós acabamos essa aula sobre angiospermas. É bem complicado mesmo, mas é só assistir várias vezes que consegue entender direitinho.